Olá, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite, nós estamos iniciando mais uma aula, estamos chegando na aula de número 13, na disciplina Gesel, aula de número 13. Nós sabemos que nessa disciplina nós estamos estudando as ramificações referente à propriedade, e não só a propriedade, porque o roubo muitas vezes não é só a propriedade, né? Até mesmo intenções que requer um uso errôneo da falta da liberdade, né? Melhor, do uso excessivo da liberdade além do conceito da liberdade, mas do conceito de invadir o território do outro, né? A vontade e o desejo do outro também se torna algo errado. Hoje nós fazemos alguns dias que nós estamos estudando as regras de Gesel respectivo ao comércio e aos negócios como ao mundo do trabalho em geral. E hoje a gente vai estar vendo sobre a questão dos critérios justos. Quando nós estamos no dia a dia, é necessário entendermos que aquilo que nós fazemos entre nós e o nosso próximo, entre nós e as outras pessoas, seja ela seu cliente, seja a pessoa, por exemplo, o seu chefe no trabalho, ou seja quem for, é necessário entendermos que aquilo que você faz no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, também faz parte da vida com o Criador, tá? A vida com o Criador não é apenas o conceito da propriedade, da vida, melhor dizendo, da vida particular ou da vida pública. Não. Tanto a vida particular quanto a vida pública, ela se torna um serviço a Deus, de forma que essa forma de vida ela é constante. Não tem como você desvincular. Essa pessoa é eu na minha vida particular. Essa pessoa sou eu na minha vida pública. Não. Não tem como alguém, por exemplo, ir para a vida pública e achar assim, olha, aqui eu sou diferente porque as regras pedem que eu seja diferente, porque a maneira de pensar, aquilo que se exige. Não, devemos entender que as regras das 7 leis e suas ramificações, elas se aplicam em todos os quesitos, seja na vida particular, na vida privada ou na vida pública em geral. Em Levítico 19:35 está escrito: você não deve perverter a justiça com medidas de comprimento, peso ou capacidade. Daqui a gente vai aprender o seguinte: a não trapacear quando se faz negócio, usando medidas imprecisas, incluindo escalas ou medidas de volume seco ou líquido. Uma vida conectada com Hashem requer de nós seriedade e honestidade em todos os âmbitos. Então nós devemos ser sérios em todos os nossos caminhos, tá? Nós devemos ser pessoas realmente que estejam usando a honestidade em todos os âmbitos de nossa vida. Desde o momento da nossa vida particular, da nossa vida realmente em que nós estamos lidando com o próximo, quanto até mesmo na sua vida em geral, a quem você tem que prestar conta, ou então daquilo que você faz. Não tem como tirar alguém de um âmbito particular ou público, tirar ela e falar, olha, isso daqui não entra na minha vida, né? Não, a Torá, as 7 leis, ela em si, ela não é feita para apenas uma vida particular. Ela é feita para todos os seus caminhos, tudo aquilo que você faz. A sua vida cotidiana, ela tem que ser feita uma vida com ética, uma vida realmente em que você esteja vivendo no seu ambiente de trabalho, na escola onde você estuda, no bairro onde você mora, ou mesmo na sua casa, com sua família. Em todos os lugares, você deve entender que você tem que ter realmente medidas que tenha essas duas questões, honestidade e seriedade.
Sem honestidade e sem seriedade, não tem como alguém conseguir conseguir ser uma pessoa ética, primeira coisa. Segundo, não tem como a pessoa realmente dizer, olha, eu cumpro aquilo que eu vivo mesmo, eu acredito. Não tem como. A não ser que ele realmente queira viver isso na sua vida. O CPRNUR 258, então, vai dizer para a gente o seguinte: aqui é ensinado a não trapacear em medidas líquidas e secas e balanças. É inclusa nas medidas também a medição de terras e qualquer coisa que seja medida por pessoa, como roupas, ou que é semelhante a elas, como é declarado. Você não deve perverter a justiça com medidas de comprimento ou peso ou capacidade. E os sábios de bendita memória explicaram no Tratado Baphomet 61b que mensurar é uma medida líquida seca. É a menor medida líquida e seca, pois é 1/30 terço de um log. E aprendemos com isso que a Torá se preocupa com a menor quantidade de medidas, significando dizer que, embora a Torá se preocupasse apenas com o valor de uma pequena moeda, com outros roubos, em relação às medidas, ela se preocupava com a menor quantidade. Então daqui a gente entende o seguinte: a proibição aqui é você adulterar uma forma de capacidade, digamos, a medida que você tem. Você vai vender, você trabalha muitas vezes com roupa e você trabalha sobre essas medidas. E aquela roupa, você altera a medida dela com o intuito de ganhar algum benefício. Ou então você vende algo que custa tanto por tanto. Você altera o valor a seu bel prazer. Ou, no entanto, a pessoa, de repente, ela trabalha com cálculos e fretes. Às vezes a pessoa trabalha numa transportadora. E ela dá um frete para uma pessoa e o mesmo quilometragem e o mesmo produto para outra pessoa tem um preço diferente. Não pode. Porque se o critério é tem que ser cumprido o critério. Então, nossas vidas, com um critério adotado, ela deve ser o mesmo critério para com todos. Nós não podemos, vamos dizer, usar de malabarismo, né, para com um, para com outro, pervertendo. Ou seja, o que é perverter? É você virar ao contrário, né? É você tornar aquilo o contrário do seu significado. Então, dessa maneira, quando você age sobre valor, sobre preço, sobre quilometragem, sobre, por exemplo, digamos que alguém trabalha com táxi e ele adultera o taxímetro dele, propositalmente para ganhar um benefício financeiro em cima disso. E tudo isso, tudo aquilo que é alteração, gerando uma falta de honestidade e uma falta de seriedade naquilo que faz, gera consequências drásticas, gera consequências enormemente terríveis. Então nós devemos tomar todo o cuidado com todas essas questões, com aquilo que você lida no seu dia a dia, qual a área que você trabalha. Qual é o critério correto dentro dessa área, dentro daquilo que é sério e honesto? É o horário seu. Vamos dizer que é o seu horário. Você cumpre o seu horário dentro daquele horário apropriado? Ou você procura usar o seu horário de forma errônea? Ou muitas vezes você mais vai no trabalho, digamos, com, entre aspas, mocegar para esperar o tempo passar, do que trabalhar produzindo ali o tempo todo. Então nós devemos entender isso, a produção o tempo todo. Nós devemos produzir, digamos que nós devemos produzir com intensidade, com honestidade, de forma a não alterar
e tentar tirar um benefício, né, de outrem por maneira ilegítima. Digamos que, de repente, algum produto ele tem um peso, você altera o peso daquele para ter um ganho a mais naquilo. Às vezes você tem uma outra questão, né? Às vezes você tem uma outra questão. Você lida com um computador e muitas balanças são computadorizadas hoje, né? E a gente sabe, se algo não tiver muito correto, vai acontecer da pessoa realmente, o seu cliente, ele ser danificado, ou seja, ele pagar a mais por um produto. E se você sabe disso, tem certeza que algo está errado dentro da sua loja, do seu estabelecimento, e você continua a fazer, então, logicamente, você acaba transgredindo aqui. O Rambam no Mishneh Torah, Belahim 9.9, ele diz que os Benenoas são proibidos por todas as formas de roubo, inclusive recusando-se pagar salários, portanto, trapacear também é proibido. E o Nahman, o Narmanides, né? Bereshit 34.13, ele diz que a lei de Noahide e de Nin inclui detalhes de roubo, danos, disputas, sequestros, seduções, e exige que os tribunais noáticos possam punir todo tipo de roubo, proibindo assim toda forma de desonestidade. Então, aquilo que é honesto realmente é algo que você tem que focar, praticar no dia a dia, sua honestidade. Em todos os âmbitos. Não tem como, já dissemos, não tem como uma pessoa ser uma pessoa dúbia, ter uma vida dúbia, né? Uma vida em que, digamos assim, entre aspas, né? Digamos que religiosamente ela é uma, secularmente ela é outra. Não. Ela tem que ter o mesmo critério da vida secular e da vida com Hashem, com o Criador. O Criador, ele tem que entrar constantemente em toda a sua vida. Não somente dentro da sua casa, não somente na sinagoga, ou não somente na Beit Noah, seja a casa de estudos, não somente nesses lugares, mas também na sua vida diária. Tem que estar no seu trabalho. A sua fé no Criador, ela tem que ser manifestada no seu trabalho. Da maneira que você trabalha, da maneira que você manuseia, com temor. O temor a Deus, ele tem que te livrar, é o que tem que nortear o seu trabalho, a reverência, o respeito. Você tem que entender que o Criador, ele vê todas essas coisas. Quando você entende que o Criador, ele vê todas essas coisas, ele é onipresente, né? Ou seja, ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, a gente vai entendendo o seguinte, a gente vai entendendo que não vamos negar a onipresença de Deus e fazer dano ao outro. Por quê? Porque o Criador está vendo. Quando a pessoa acaba danificando o outro, ela esquecendo de temer a Deus, ele acaba não reconhecendo que o Criador é onipresente. E isso leva à negação da existência de Deus. Então, exatamente esse é o problema. Cada uma das ramificações, cada uma das leis que nós temos, elas vão se conectar diretamente com o conceito de emuná em Hashem, com o conceito de bitachon em Hashem, ou seja, a fé e a confiança que você tem em Deus. O roubo, na grande maioria das vezes, né, ele acontece exatamente porque a pessoa nega que Hashem está presente naquele lugar, naquele momento. Ou mesmo que ele pense que não nega abertamente, ele acaba negando que é o seu comportamento. Ele acaba negando com a maneira de agir que ele está agindo ali. Olha, ele acaba negando a existência de Deus. Então, nós devemos entender que todos os nossos atos têm que manifestar a existência de Deus e não, pelo contrário, não negar. Quando você age sempre com honestidade,
quando você age com amor, quando você age com carinho para com os outros, quando você age estendendo a mão para as pessoas, quando você age respeitando os prazos, se comportando de maneira ética, você está revelando para as pessoas em geral que Deus realmente está presente em todos os momentos de sua vida, está presente ali naquele momento. Então, os seus atos, eles vão gerar ou um efeito ou outro. Não tem como ficar ali em cima do muro sobre essa questão. Realmente, todo ser humano tem que entender, olha, como que eu tenho me comportado, de que maneira, o que eu tenho feito através dos meus atos. Será que realmente eu estou trazendo essa energia, essa vitalidade, essa fé em Deus que eu tenho na hora de fazer o chamar para a minha vida prática, para a vida do aqui, do agora, ao mundo da ação? Será que eu tenho levado isso realmente à execução? Ou não, eu tenho negado?